Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos para o curso Alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, uma orientação para futuros professores. E esses vídeos eles estão sendo feitos para o estágio híbrido em ensino fundamental da Faculdade Uninter. Meu nome é Marcela e o tema de hoje é os conceitos, métodos e teorias que contribuem para o trabalho do professor. Então eu vou começar esse vídeo falando um pouco sobre as teorias de educação e aprendizagem. É importante eu começar dando início falando sobre essas teorias de aprendizagem, porque foram elas que serviram de apoio na criação dos métodos de alfabetização. E é importante também eu falar sobre essas teorias para a gente tentar entender um pouco por que existe tanto essa guerra dos métodos, de qual é melhor, de qual é o pior. E eu espero que esse vídeo ele possa esclarecer para vocês um pouco sobre essa briga toda que acontece e que vocês possam refletir quando vierem a atuar. Então vamos lá. Durante muitos séculos, o homem ele procurava desvendar os mecanismos do cérebro para tentar entender como que acontece a aquisição de conhecimento nas nossas mentes. Então, muitos filósofos, teóricos, psicólogos, pedagogos, eles propuseram algumas teorias. As teorias são muitas, mas eu só vou me concentrar em três, que é a teoria do inatismo, o empirismo e o construtivismo. Bom, gente, então eu vou falar sobre a visão do inatismo. Bom, pessoal, eu peço que vocês relevem os barulhos que vão aparecer aí no vídeo, porque como estão todos em casa nessa época, e aqui onde eu moro é extremamente barulhento, passa carro toda hora, e também eu tenho animais de estimação e às vezes eles estão brincando e faz algum barulhinho aí no vídeo, então eu peço que vocês relevem. Bom, voltando aqui para nossa conversa, o inatismo ele é uma corrente que ele acredita que as capacidades e as aptidões e os dons das crianças já nascem com ela, que são fatores pré-estabelecidos geneticamente. O inatismo, ele meio que naturaliza o fracasso escolar. Ele vê que se a criança não aprende, a culpa é dela e somente dela. Então ela é uma visão determinista, porque ela determina que o fracasso escolar ele é determinado por códigos genéticos. Então essa visão ela é reducionista e ela impactua diretamente no aprendizado das crianças. E essa visão ela já foi superada teoricamente na escola, mas se você já trabalhou, se você já pôde atuar na escola, você já deve ter ouvido na sala dos professores, na hora do intervalo, que aquela criança não vai bem, eu não consigo fazer com que ela aprenda. E o irmão dela, eu já dei aula pro irmão dela, o irmão dela era a mesma situação. Então, eles são todos assim, eles são todos limitados. Essa afirmação, ela está ancorada, ela está totalmente ligada ao inatismo. Apesar dessa visão ela ser superada teoricamente, ela ainda é vista assim nesses momentos.
Mas a visão inatista, ela não é bem vista, ela é muito questionada. E como nós vimos antes, o inatismo, ele determina que a criança, ela já nasce com as suas capacidades determinadas pelo fator biológico, pela hereditariedade. Mas o professor, ele tem o papel de facilitador. Ele vai facilitar com que a criança desabroche, porque todo conhecimento está dentro dela. O aprendizado vem de dentro para fora. E essa teoria também, ela afirma que quanto menor a interferência do professor, maior vai ser a sua criatividade e espontaneidade na sala de aula. Então o professor, ele só vai facilitar porque os conhecimentos já estão dentro dela, os seus dons, eles vão vir com o amadurecimento, com o crescimento dela. Então esse foi o inatismo. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa e a gente vai falar do empirismo. O empirismo é uma visão que ela também é chamada de ambientalista. Esse paradigma, ele considera que é o ambiente que nos forma. A gente aprende de fora para dentro, ao contrário do inatismo, que era de dentro para fora, esse é de fora para dentro. Se então ele considera que se o seu ambiente ele foi favorável para o seu desenvolvimento vai ser positivo. Se você teve um ambiente desfavorável, o seu desenvolvimento vai ser ruim. Então, o problema disso é que esta visão, ela também é radical. Ela não olha nossos sonhos, nossos desejos, nossa subjetividade. Porque essas coisas são internas, elas não são externas. Então, tudo isso, ela não é considerada pelo empirismo. Nessa visão também, a gente pode ver o determinismo. Ela não é um determinismo genético como no inatismo, mas um determinismo do ambiente, é o ambiente que a pessoa se desenvolve. E por isso, nessa visão, a escola ela é considerada o ambiente. Então, essa visão, ela vê o ser humano como um papel em branco, como uma tábula rasa. Então, cabe ao professor preencher essa folha em branco, porque o professor, ele é visto como detentor do conhecimento e o aluno, ele só é um mero espectador. Ele não tem voz ativa nesta visão. Então, esta teoria, ela infelizmente, ela está muito presente na escola, em muitos professores. Às vezes a gente acaba esquecendo de estimular o pensamento ativo, o pensamento crítico, a criatividade. Então, o professor, ele passa muito tempo se preocupando em somente passar os conteúdos, de transmitir os conteúdos. Esse é o modelo de educação tradicional. Antigamente, os professores usavam até de castigos físicos, para que as crianças decorassem os conteúdos. Se a criança não decorasse, ela era agredida. Muitos aí já devem ter ouvido dos avós ou até dos pais que eles tinham que ajoelhar no milho, eles levavam reguada de madeira na mão, e isso era muito frequente. E essa visão, ela diz que o professor, como ele é detentor de todo conhecimento, ele diz que se o professor somente passar
os conteúdos para a criança vai aprender. A criança, ela é muito passiva e submissa nesse paradigma. Ela não tem voz ativa. Bom, pessoal, a gente agora vai conversar sobre a última corrente de teorias da aprendizagem, que ela é chamada de construtivismo. Ela também é conhecida por integralismo. O construtivismo, ele, vamos dizer assim, ele tem um olhar para a genética, mas ele não considera que a genética seja um fator responsável para o desenvolvimento da criança. Da mesma maneira que ele não acha que os fatores externos do ambiente sejam responsáveis pelo conhecimento, pela formação da criança. Ou seja, as questões genéticas, elas se desenvolvem na interação com as experiências que fazem parte do ambiente. Ou seja, eu olho, vamos dizer, para essa tesoura, ela faz parte do ambiente externo. E eu vou aprender com ela na minha interação, quando eu uso ela para cortar e eu consigo obter meu conhecimento quando eu aprendo a utilizá-la. Então, as questões genéticas se desenvolvem na interação com as experiências externas, com o ambiente. Ela considera que a criança já tem um conhecimento prévio, elas já sabem coisas. Nos dias de hoje, antes da criança ser alfabetizada, ela passa pelo ensino infantil. Então, elas já têm um pouco de bagagem. E esse conhecimento, ele é utilizado para constituir o que ele vai aprender com o meio físico social. Neste paradigma, o professor ele vai criar as condições para que o aluno possa aprender. É importante a gente frisar aqui que o construtivismo ele não é um método, ele é só uma maneira da gente interpretar as coisas que acontecem na sala de aula. As pessoas, os teóricos acabaram chamando de método construtivista porque esse método ele foi se baseado no construtivismo, vamos dizer assim. Ele foi baseado nessa teoria, nesta corrente construtivista. Aí acabou sendo chamada por método construtivista, mas ele não é um método. O que aconteceu foi que na época que ele foi desenvolvido, não existia um nome para esse método e as pessoas, os professores acabaram chamando de método construtivista. É importante eu ter frisado isso para vocês, que às vezes a gente vê escolas construtivistas, mas é que eu acho que é porque eles usam o método construtivista. Não sei se ficou claro para vocês. São escolas que usam o método construtivista, não a teoria. O método de que o professor ele deve criar condições para que o aluno aprenda. Então, o construtivismo ele é uma junção dos paradigmas anteriores. Ele não dá tanto valor para a genética, nem tanto valor para os aspectos exteriores, mas eles acham que a criança vai crescer, ela vai desenvolver a sua genética com o meio exterior, com o meio social, cultural que ela está inserida. Então, é um método mais integrativo, vamos dizer assim, que a criança vai ter seu conhecimento na interação com as coisas,
como eu disse, a gente vai ter o conhecimento interagindo com as coisas. Bom, gente, continuando falando sobre o construtivismo, a alfabetização, ela não é um processo fácil de se aprender, sem de que tenha uma interação, uma interferência do professor. A gente não nasce sendo alfabetizado, porque o alfabeto, ele é um código que quando ele se junta com outros códigos, eles formam palavras e frases. Porque a escrita, ela foi inventada, ela não é natural a nós. A linguagem, ela também foi inventada. Então, a escrita, ela foi criada para expressar essa linguagem. Então, é o professor que precisa conduzir a alfabetização da criança. Não é uma coisa que vem de dentro para fora. O professor, sendo um fator externo, vai conduzir o conhecimento da criança. Então, o construtivismo, ele tem uma visão interacionalista, quando os aspectos biológicos junto com os aspectos externos que constroem o nosso aprendizado, quando eles caminham juntos, não separando os dois como nas outras correntes. E outros fatores também que o construtivismo ele considera é o aspecto social e a cultura. Nós aprendemos muito nas relações, nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, com os familiares, com a professora, e também os aspectos culturais, porque nós somos muito influenciados pelas culturas regentes de cada região. Então, a educação para o construtivismo, ela acontece, nós podemos concluir, em um movimento de interação e não de repetição. Inclusive, a nossa consciência humana, ela é construída por coisas socioculturais, ela é construída socioculturalmente. A gente pode dar um exemplo até aqui mesmo no Brasil, quando a gente vai viajar para algum outro estado, nos outros estados, são o jeito que as pessoas vivem, a cultura é totalmente diferente da nossa. Ou até mesmo se uma pessoa brasileira, ela vai para o Japão, lá se vive totalmente diferente e ela tem que aprender a viver daquele modo, porque a gente já era acostumado a viver com o outro. Então, a nossa consciência ela é muito influenciada por aspectos socioculturais. Pessoal, agora na parte 2 desse vídeo, após eu contextualizar para vocês as teorias de aprendizagem, a gente vai falar um pouco dos métodos. Mas o que é alfabetização? Alfabetização, segundo a Magda Soares, é alfabetização, faceta linguística da aprendizagem inicial da língua escrita. Focaliza basicamente a conversão da cadeia sonora da fala em escrita. Soares, 2016, página 38. Então, gente, ser alfabetizado não é uma coisa simples, porque o alfabeto é um código, e esse código ele é constituído por letras que representam fonemas, que quando associados, eles formam palavras que transmitem sons, que iremos entender como uma mensagem. Então, precisa de alguém ensinando e mostrando como a criança vai fazer. E é por isso que existem tantos métodos, por isso que esses métodos são tão
divulgados, porque as pessoas procuram alfabetizar as crianças e o adulto da melhor maneira. Então eu vou falar com vocês agora sobre alguns métodos que existem ainda no Brasil. Bom, gente, o método sintético é o método que ele é proposto nas cartilhas. Quem aí conhece alguém que foi alfabetizado pelas cartilhas? Provavelmente os nossos pais, os nossos avós, eles foram alfabetizados pelas cartilhas. É a cartilha do Caminho Suave, do Opa Cavalinho. Então, é um método onde se ensina as letras, uma a uma. Ensina o nome da letra, o seu traçado. E aí o professor junta uma letra com a outra e você já tem uma sílaba. Por exemplo, B com A é ba. Então, nesse método, você ensina as letras, como juntar, e isso é o suficiente para se ler e escrever. Este método é o que mais se encaixa na teoria empirista, eu acho, porque é onde aquele método, é aquela teoria que diz que o homem é um papel em branco, uma tábula rasa, e o que o professor é que vai transmitir todo o conhecimento. Eu falei um pouco das cartilhas lá no meu livro, lá no meu vídeo sobre a história da alfabetização. Então aqui eu mostrei aqui um pouco das atividades que se tinha na cartilha do Caminho Suave. E, por exemplo, a professora mostrava a letra B, mas a letra A dava ba, mas a lá dava bala, a B mais a E dava B, mais B, bebê. Aí elas formavam uma frase, a bala é do bebê. Nessa época, eu acho que o principal problema nesse método é que as frases mostradas são muito sem sentido, elas não têm muito significado. A bala é do bebê. Que mãe que vai deixar a criança comer uma bala? Por exemplo, aqui também tem: a moela é mole, o miolo é mole. Moema moía a moela, Mimi moeu o miolo. Ivo é o bebê, Bia cuida do bebê, Bia é a babá do Ivo. Então, essas frases e esses pequenos textos era só para que a criança aprendesse sobre a letra B. E não tinha um ensino, por exemplo, do som da letra B. Ela só falava B mais A é igual a Bá. Então, esse método ele foi banido, né, da escola hoje em dia, porque ele é muito cansativo. As crianças têm que copiar demais o Babebi Bobu e pronunciar demais o Babebi Bobu. Então, por isso, ele não é mais usado e ele foi muito criticado pelos outros métodos. Mas também a cartilha Caminho Suave da Branca Alves de Lima, ela é um livro que se vendem até nos dias de hoje. Então fica aí alguma coisa pra gente questionar. É um método bom ou não? O método global ou analítico. Esse método vai surgir como um contraponto ao método sintético. Ele vai colocar uma proposta que ele seja melhor que o método sintético. Ele foi elaborado para se fazer totalmente ao contrário do que se fazia até então. Então, esse método se parte do todo para as partes menores, ao contrário do método sintético, que primeiro apresentava-se as letras. Então, a criança vai ter primeiro acesso ao texto. Então, ela vai trabalhar muito naquele texto, para ela poder tentar perceber as partes componentes.
O propósito é que ela identifique aos poucos as palavras que vão aparecendo. Por exemplo, a professora está trabalhando uma cantiga que tem a palavra sapo. Então, o intuito dela é que a criança identifique a palavra sapo. E quando ela pegar um segundo texto, ela veja que a palavra sapo é escrita da mesma maneira. E ela entenda que ali está escrito sapo. A ideia é que com esse reconhecimento de palavras, ela consiga ler algumas palavras e até frases. Os criadores desse método dizem que mesmo a criança não conhecendo muitas palavras, ela vai entender o sentido geral ela vai entender o sentido geral do texto por meio do contexto. Antes de eu prosseguir, eu quero falar um pouco sobre o contexto histórico que estava nos anos 90, como a alfabetização se encontrava nos anos 90. Existia muita insatisfação com os modelos de alfabetização vigentes. As pessoas não estavam contentes com o método que era empregado na época, que era do Babebi-Babu. As teorias de aprendizagem começaram a ser redescobertas, como o do construtivismo. E também quando a Emília Ferreiro escreve a psicogênese da língua escrita, mostrando que as crianças pensam sobre a escrita. As suas pesquisas dizem que a aprendizagem da leitura está pautada no sujeito que pensa, sobre a escrita que busca a aquisição de conhecimento. E ela diz que quando o professor faz a mediação entre a criança e a escrita, a criança vai elaborar suas próprias hipóteses sobre a escrita. O professor não precisa ensinar. E também vão surgir as ideias de Vygotsky novamente, elas vão ressurgir nessa época, que vai dizer que a aprendizagem é uma experiência social intermediada pela linguagem e pela interação. Com essas novas teorias surgindo e algumas sendo resgatadas, a PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, ela foi inventada, ela foi construída pelo governo federal e ela era usada como um parâmetro nacional para o currículo, para constituírem o currículo, para construir o currículo, mostrando que os professores deveriam ensinar. Então nela estava lá os principais pontos, os principais conteúdos que precisava ser ensinado pelos professores. E ela foi amplamente adotada nas escolas públicas e nas escolas particulares, apesar de ela não ser uma lei. As PCN traziam pressupostos teóricos dos métodos globais e as novas concepções que Emília Ferreiro trouxe. Fazia uma crítica direta aos métodos sintéticos, porque os textos eram inventados. Como eu falei para vocês, a bala é do bebê, não tem sentido. Então, essas frases que eu tinha lido lá na parte do método sintético, elas só eram para ensinar as letras. Os textos, elas tinham as palavras com as mesmas letras para trabalhar as letras. E assim, esse quadro da época das redescobertas das teorias construtivistas e das ideias de Piaget e Vygotsky, juntamente com as pesquisas da Emília Ferreiro, com tudo isso, nasce
nasce o que chamamos de teoria construtivista. Bom, a teoria construtivista é quando a PCN afirma que o método construtivista não é um método, é um modo de como ensinamos ou como as crianças aprendem. Então ela não é um método também, ela é um jeito de você perceber como as crianças aprendem. Mas mesmo assim, o pessoal que foi trabalhar com construtivismo acabava chamando de método construtivista, porque não tinha nada parecido até então na época. Mas como tem escolas que se denominam construtivistas, mas o que se pode ver é que o método construtivista e o tradicional, eles brigam muito para ver quem é o melhor. E no método construtivista para a alfabetização, ela diz que a alfabetização é uma construção pessoal pelas experiências vividas. Então a criança precisava interagir com os textos. Ela precisava entrar em contato com os textos reais para que ela construa seu conhecimento sobre a linguagem escrita. O conhecimento, ele só acontece na interação entre sujeito e o objeto. E é o professor que vai fazer esta mediação. Então, é usado o conhecimento prévio, a bagagem da criança, e a partir dali é que vai se começar a avançar. Então vamos dar seguimento aqui. Eu vou mostrar para vocês sobre o método fônico. O método fônico, ele surgiu como uma crítica ao método sintético, porque esse método se dizia que não era necessário se ensinar som à criança, só procurava saber que aquela letra era B e a outra era A, e B com A é Ba. E o método fônico vai dizer que o aprendizado vai acontecer quando as crianças conhecerem e entenderem o princípio alfabético. Mas o que é isso? As crianças precisam entender que as letras significam os sons da fala e o que elas significam. Então, precisamos entender que a criança precisa juntar fonemas para formar sílabas e palavras. Começa do simples, que são os sons das vogais, os sons das consoantes, e precisamos juntá-las para formar sílabas. Então, estabelecemos relações mais completas e se formam palavras. O método fônico, ele também recebeu muitas críticas, porque toda a corrente construtivista que estava forte no Brasil, ela estava vigente, vai dizer que a codificação de letras não é relevante, que a fônica é um processo muito mecânico e abstrato, que as crianças não se interessam e que nega o uso social da linguagem. Então, com isso, o método fônico ganha algumas variações. O método fônico, como foi inventado, ele não é mais usado. O método fônico raiz, assim, vamos dizer, ele não é mais usado. Tem uns modos, uns jeitos mais legais de mostrarem os sons, jeitos legais, divertidos e que sejam mais interessantes para as crianças. Bom, gente, então a gente vai para o último método, um método que é a variação do método fônico. É o método das boquinhas.
A autora deste método achava que o método fônico raiz, vamos chamar assim, puro, era muito abstrato, chato e que exigia muita atenção das crianças. Ela foi usando estratégias visuais e articulatórias. Você mostra para a criança, o professor mostra para a criança como se pronuncia um fonema. A criança, você tem que fazer com que a criança preste atenção na sua boca. Aí você vai pronunciar a palavra bem corretamente. Aqui no slide, nessa imagem, vocês podem ver que tinha até um alfabeto para o método das boquinhas. Então, pessoal, esses são alguns métodos que ainda estão em uso no Brasil. Bom, pessoal, essa é a última parte do vídeo e como vocês devem estar se perguntando, como eu me pergunto, qual é o melhor método, qual é o mais eficaz? Bom, eu não sei essa resposta porque eu não alfabetizo, eu nunca alfabetizei ninguém de fato, eu só pude atuar na educação infantil, mas o que eu pude perceber é que não existe fórmula, não existe receita para alfabetizar, não é uma receita de bolo. O método, ele vai ser uma das coisas que a gente vai ter que buscar para alfabetizar. Existem outras coisas também que a gente tem que investigar antes de partir para um planejamento. A gente tem que conhecer as crianças, conhecer a escola, conhecer a comunidade, tem que saber qual é a cultura ali da região, saber se a escola vai poder te oferecer recursos ou se você vai ter que correr atrás, porque as escolas, mesmo sendo na mesma cidade, elas são totalmente diferentes por causa da comunidade que mora em volta. E também eu acho que não existe um melhor método. O melhor método é aquele que a criança aprende. Então, o que a gente pode fazer, o que eu posso sugerir de caminho para vocês, é pegar as potencialidades de cada método, ver o que é melhor em cada método e criar o seu próprio método, criar a sua própria cartilha, por que não? E para a gente começar esse trabalho de investigação com as crianças, a gente pode, num momento, fazer uma roda de conversa com as crianças, conversar do que elas gostam, do que elas não gostam, como é a família delas, sugerir essas situações, problemas, algumas situações, problemas para ver o que eles respondem. O que mais que eu quero falar para vocês? Eu acho que é isso. O professor, a gente sabe, ele é um eterno pesquisador. Então, quando vocês forem pegar a primeira turma de vocês para alfabetizar, pesquisem bastante, conversem com os professores mais experientes, que isso é muito bom. Procurem ajuda com eles, com os pedagogos, com o pedagogo da escola. E também, pelo que me parece, a escola, a educação não, a alfabetização, ela é como se fosse uma experiência. Você tenta algumas coisas e se não der certo, você muda a maneira de trabalhar. E eu acho que é isso, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês, para que vocês sejam críticos, procurem saber, sim, a gente tem que saber os métodos de alfabetização, mas eu particularmente acho que a educação, principalmente do Brasil, mas mundial, ela não conseguiu encontrar um método
método que ele tanto valorize a criança, a sua subjetividade, tanto valorize o aprendizado, né? As coisas técnicas que a gente tem que passar, vamos dizer assim. Mas eu acho que é isso, então. Eu agradeço muito de coração por vocês terem assistido esse vídeo. E críticas, sugestões ou dúvidas, coloque aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler. Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!